Olá pessoal, tudo bem? Hoje terça-feira, 9 de junho, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Aliás, todos os assuntos que a gente conversa aqui são importantes. Nesses tempos de pandemia, o que a gente tem visto de live ocorrendo é impressionante. E ao contrário de realizar alguma crítica, eu elogio, porque eu acho que nesse momento a gente tem que, de fato, disseminar a informação que é importante. Então, tem live para tudo, para todos os gostos. Tem live, tem show, né? Tem pregação de padre, pastor, tem psicólogos e tem o Adriano Moneta, através da AKM Comunicação. Nós estamos nos preparando agora para conversar com o Dr. Eduardo Goldenstein. Já esteve comigo aqui 2 a 3 vezes, honestamente não sei se foram 2 ou 3. A vinda dele é sempre muito legal, é muito ótima. E ele vai vir hoje também para a gente conversar a respeito de um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante, eu acho, que é o impacto psicológico de quem teve familiares contaminados pela Covid-19. Eu não passei por isso, graças a Deus. Não sei se vou passar ou não. De qualquer maneira, não é legal, né? Não é legal. Deixa eu escrever aqui o nome da live. Pronto. Assim que o doutor Eduardo apontar, a gente começa. Esse é o título da nossa live. Impacto psicológico de quem teve familiares contaminados pela Covid-19. O doutor já está solicitando a entrada. Vamos lá. Ô, doutor. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tá bom? Tudo em ordem, tranquilo. Ô, tá com baita fonão hoje, hein? É mais prático, É, é bem mais prático. muito melhor. Já que eu ganhei de presente, tenho que usar. É. O senhor assistiu a live que eu fiz com a Daniela semana passada? Assisti, gostei dela. Muito boa, né? No Acho muito começo boa. ela estava meio atrapalhada assim, mas depois pegou o jeito. Foi muito bom. Muito legal. Então, doutor, a gente vai conversar sobre o impacto psicológico, né? De quem teve ou tem familiares contaminados. Realmente que assunto delicado, hein? É um assunto delicado, mas importante, meio esquecido, né? É. Eu vou fazer um preâmbulo e vou meter a primeira pergunta já para o senhor, pode ser, para a gente começar esse bate-papo? Vamos lá, estamos aí. Vamos lá. Quando uma pessoa adoece, especialmente na pandemia que a gente está vivendo, toda a família adoece junto. E isso não vale só para a Covid, isso vale para qualquer doença séria.
E até não séria. Quando minha filha às vezes ficava gripada gravemente, eu ficava preocupadaço. Então eu ficava também gripado junto, sei lá. Quando uma pessoa adoece, esse adoecimento atinge tanto o orgânico quanto o psicológico. O humor muda, os medos aparecem, ela fica à flor da pele e, diante de tudo isso, o entorno dela, os parentes, também ficam contagiados por essa situação. Eu queria que o senhor falasse mais sobre essa questão, doutor. Então, antes de te responder essas perguntas, eu queria contar mais uma coisa aqui, né? Que é o seguinte, quando, quando a gente conversou e você me pediu um título para um assunto para a live, Uhum. naquela época eu estava passando, naqueles dias, eu estava passando uma situação bastante tensa, no sentido de que uma pessoa conhecida minha, um senhor já de 80 e poucos anos, bastante doente, ele já tinha tido um monte de historiadas, ele teve já tinha tido um infarto, já tinha tido uma insuficiência renal, enfim, ele era uma pessoa extremamente doente, mas muito boa pessoa, muito disponível, tá? E no meio de tudo isso ele pegou um coronavírus e acabou sendo entubado, acabou morrendo e foi Uhum. muito difícil, né? Ele morreu porque realmente não tinha condições de sobrevivência. Mas aí, nesse meio tempo, ele tem uma filha que é uma pessoa conhecida minha. Eu tenho uma esposa que também eu conheço há muitos e muitos anos. Uma neta pequenininha, né? E eu tinha que lidar com tudo isso. Naquele momento eu estava lidando com a emoção de todas essas pessoas, né? E a minha própria emoção, porque eu estava muito chateado com a morte dessa pessoa. Era uma pessoa que eu realmente gostava muito. É uma pessoa que eu conhecia há muitos anos. Então, eu participei, eu vi essa doença toda dele. Quer dizer, isso foi um quadro que levou uns 20 dias, mas eu não falei com ele várias vezes, tivemos vários contatos, teve momentos que ele melhorou, bom, enfim, foi uma história longa, mas deixou muita marca em mim também, né? É, ele estava doente e eu também estava doente, porque eu também estava muito angustiado com as coisas, ele estava muito desanimado, já sem querer viver. E isso passou para todo mundo. A mulher dele estava assim, que é uma senhora já com certa idade, a filha que estava. Enfim, todo mundo participou disso. Isso me chamou muita atenção. Eu pensei, puxa vida, como uma pessoa fica doente, espalha para todo mundo, inclusive para o médico. É evidente que, além de eu ser médico da família, é uma pessoa que realmente eu conhecia bem, que eu gostava muito, né? Quando ele faleceu, eu falei de coração para a mulher dele. Olha, eu não só perdi um paciente, como eu perdi um grande amigo, né? Porque não era íntimo meu, mas era uma pessoa que eu gostava muito. Na mesma ocasião, uma outra pessoa me contou também de um outro falecimento de uma outra pessoa pelo coronavírus, uma pessoa justo o contrário, super atleta, super disposto, tal, mas com 70 e poucos anos. E ela me contou todo o sofrimento que foi isso, até como é que ela conseguia, como é que ela lidava nos momentos mais difíceis, quando a pessoa estava completamente sozinha no hospital e lá na terapia intensiva e tal. Bom, por isso mexeu muito comigo e eu percebo o sofrimento de todo mundo, que é uma coisa que eu percebo sempre. Aí me veio a ideia de trabalhar com esse tema que eu estou contando aqui, né, que eu estou falando aqui. E, junto com isso, toda a experiência que eu estou tendo de ficar aqui o dia inteiro ouvindo
as pessoas falarem, porque eu passo o dia inteiro ouvindo pacientes e gente. A gente está fazendo um trabalho mais social também, recebendo paciente que eu nunca vi na minha vida, gente que é uma cortesia, eu e uma psicóloga amiga minha, e a gente está trabalhando muito isso e ouvindo, e vendo como pega em toda a família, gente modesta às vezes, gente que, esses dois que eu citei não são tão modestos assim, mas eu tenho tido contato com pessoas muito modestas, que moram todos num quarto só, e quando fica doente, nenhum desses eram tão graves assim, já estão bem, mas que pegaram o coronavírus e que a família toda ficou apavorada, e lidei com... Então, isso fez com que eu pensasse muito nesse assunto, né? Olha, eu De confesso ao senhor, qualquer... Diga. desculpe interrompê-lo, mas eu confesso o seguinte, que eu acho que eu tenho mais medo da minha filha pegar do que eu. Justamente por isso, que eu vou ficar tão desesperado, preocupado, Ah, ah, e eu não sei, eu não sei. Essa doença realmente veio para transtornar a gente. É um transtorno, é um transtorno, é uma pena. E aí agora o pessoal, todo mundo saindo para a rua, shopping vai reabrir. Eu acho que o mundo ficou louco, só isso. O mundo pirou. Não tem sentido. ah, o mundo é, é, vai ser um outro mundo, mas alguma solução vai ter, né? O senhor falou que o senhor está Espero. recebendo pacientes novos, mas não presencialmente, né? Não, nada presencial, tudo só falando, pessoas que algumas eu nunca vi na minha vida, né? Entendi. Mas ouvindo o drama de cada um, cada pessoa tem um drama. E esses dramas, que decorrentes da própria doença, são dramas que se espalham pela família toda. A família toda sofre, né? E assim, as crianças, os adultos, todo mundo sofre muito. Essa concepção de que a doença é uma coisa familiar, a gente tem já há muitos e muitos anos. Quem trabalha com medicina psicossomática sabe muitíssimo bem disso, que o ambiente faz toda a diferença. E um paciente que está dentro de um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor, que as pessoas pensam com calma, não se desesperam, ele vai melhorar mais rápido do que um paciente que a família toda está empolvorosa, porque o médico tem que tratar todo mundo, É, né? é. Né? E aí não basta, não é como às vezes se faz de dar calmante para todo mundo, porque não vai adiantar isso, né? Eu acho que Então, um dos problemas dessa doença é justamente o fato de você morrer sozinho. Isso apavora muitas pessoas. E mais ainda, as pessoas que vão para o tubo, eu acho que esse deve ser um momento de desespero tão grande, porque você é como se você estivesse morrendo, porque você já assume que você não volta. Você tá ali, você morre. Então, eu acho que isso tem gerado muita perturbação na cabeça de todo mundo, ou pelo menos de quem tem a sensibilidade para entender essa questão, entendeu? Sei lá. Acho que então, mas o problema é que as pessoas, eu não estou falando nem das pessoas que morrem, porque na verdade parece que tem muita gente que morre, mas pegando, pelo número de pessoas que pegam esse coronavírus, o é, número que morre é pequeno, é um por né? cento, né? É que é 1%, é muita gente que pega e É. então dá a impressão que muita gente morre. Morre bastante, sim, é uma doença bastante séria, tal. Porém, né, mas as pessoas que têm o coronavírus, tanto ela quanto as famílias, elas levam muito tempo para se recuperar emocionalmente. Hum. Então, eu tenho pacientes que já tiveram coronavírus, nem foi tão complicado assim, ficaram bem, mas emocionalmente ainda estão muito fragilizadas.
E a família está muito fragilizada. Porque a família fica com medo, com ansiedade, sem perspectiva, achando que pode pegar. Então, tem uma desestruturação familiar com o coronavírus. Né? Eu tenho, por exemplo, um paciente que depois até a mulher teve coronavírus, ficou ótima, levou um mês e pouco para se curar. Ela está ótima. E ele começou a ficar com outros tipos de problema, com tonturas, não sei o que. E conversando com ele, ele estava completamente fora da casinha, porque pela primeira vez ele se viu desesperado com uma perspectiva. Eles são moços, são gente jovem, com uma perspectiva falando, bom, e se minha mulher não sai mais da cama e fica mal, volta a ter essa doença, né? E eu tive que assumir toda a casa, e eu tive que cuidar dos filhos, e eu tive que fazer a comida, ele estava mais perturbado, ela ficou numa boa até, porque ela, depois que saiu, voltou a trabalhar e fazer as coisas dela, né? Mas ele ficou extremamente perturbado. E, obviamente, as crianças estavam extremamente perturbadas também, porque o pai, a mãe estava doente e o pai completamente atordoado. Né? E não tinha condições assim, não. Então, chama a vovó, que a vovó vem aqui e faz a comida. Não tinha isso. Né? Então, mexe. Essa ideia que eu quero ver. Mostrar que, assim, se não tratar todo mundo, as coisas não vão. E tem o pós-doença. Né? E o pós-doença é muito importante. Porque a pessoa sai e pronto, e aí acham que está de alta. Ela não está de alta, porque ela tem que se encaixar de novo na vida. Os familiares têm que voltar ao normal, aí sim, aí pode se dar alta definitivamente. O fato dos exames estar normais não quer dizer que ele está de alta de forma nenhuma, ele está completamente atordoado. Né? Deixa eu perguntar, E agora veja, o senhor está falando aí, nesse exemplo que o senhor está dando, de uma pessoa que voltou, que saiu e tal. Mas também existe a circunstância em que o médico ou o psicólogo tem que lidar com pessoas cujo parente nem voltou, né? Morreu. E aí também pois é é, uma espécie de doença que permanece, né? Porque é um luto que eles não puderam viver. pois é, mas eu estou dando ênfase, eu estou dando mais ênfase aos pacientes que melhoraram e que Sim, passaram isso, porque eles são grande maioria. sim, sim. Os doentes que morreram, já se falou bastante nisso, tem um problema sério, eles ficam abandonados, entre aspas, no hospital. As televisões dos hospitais ficam dando o número de mortes e eles estão ali, todo mundo achando que porque eles estão entubados e que eles não estão ouvindo nada, o que é uma besteira tamanho gigante, porque hoje se sabe que o cara, mesmo sedado o cérebro dele continua captando as coisas do mesmo jeito. Quando eles voltam lembrando de coisas que aconteceram, né? Então, assim, mas eu não quero me ater a esse tipo de paciente. Eu quero me ater Entendo. ao paciente do dia a dia que está lá em casa, que está sendo tratado na casa, que está doente, que desestrutura toda a família, que as pessoas estão nervosas, estão com muito medo e se sentem sozinhas porque também não tem, não tem um apoio. Então, essas pessoas estão muito angustiadas, a família toda fica muito angustiada. Né? Quando vai para o hospital, até de certa forma a família relaxa um pouco, porque a responsabilidade já não está em cima delas, a responsabilidade está mais com os médicos, com os enfermeiros. Elas sofrem porque o paciente está lá, mas que tira uma certa carga delas, tira. Agora, quando está em casa, que está todo mundo com medo, será que está bem? Será que eu levo para o hospital? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Será
que está certo, essa dúvida é muito maior, né? É uma angústia que tem que ser mexida e que tem que ser considerada e que tem que ser refletida, né? E que vai demorar para sair, porque ficam as fantasias, ficam os pensamentos inconscientes, né? Essas pessoas vão demorar para voltar à vida. Ou saem que nem loucas, né? Porque tem uns que saem, então pronto, eles já se dão alta e eles acham que pode fazer tudo. Até o momento que dá medo, né? Porque eles não essas pessoas não estão assim no normal delas e não estão preocupadas com não estão se dando conta de que elas ainda precisam de uma readaptação à vida, né? O paciente, quando sara, ele precisa de uma readaptação à vida, né? Então, isso daí eu acho que é um problema bastante complicado e que está sendo que precisa informações, precisa lidar com essas pessoas, precisa dar limite para essas pessoas, né? Existem muitos estudos, por exemplo, com infartados, né? Isso são estudos muito interessantes. O infartado, depois que ele tem um infarto e que ele se vê bem e que ele já não sente mais nada, ele acha que ele vai ter que provar que ele está bem. E aí ele vai trabalhar o triplo. E vai fazer o triplo das coisas, entendeu? Porque ele acha que por ele ter escapado daquela, ele ganhou uns 20 anos de vida, mas não, as coisas não correm desse jeito. Com o coronavírus é a mesma coisa, né? Você depois que tem, peraí, calma, vamos ver, você pensa o que você passou com essas angústias, como é que você vai readaptar na sociedade, como é que você vai voltar para o seu trabalho, vai com calma, tem que cuidar, ver bem como é que estão os seus filhos, como é que está seu marido ou sua mulher, como é que enfim, os familiares todos estão, porque está todo mundo abalado, precisa mexer com tudo isso, O né? senhor acha que sai tanto do rumo assim? Ah, sai. É mesmo? Sai sim, sai sim. Não é que eu acho, eu tenho certeza, porque sai Hum. do rumo, porque as pessoas, quando adoecem, elas ficam com medo, elas ficam angustiadas, elas ficam ansiosas, elas têm medo que as outras pessoas abandonem. E tudo isso não desaparece num piscar de olhos, né? O que pode melhorar a imunidade. Vamos falar num outro termo, a imunidade física do corpo, essa imunidade restabelece depois de algum tempo, restabelece bem e tal. Mas e a imunidade que a gente chama de imunidade emocional, que é toda a proteção emocional da pessoa? Essa demora um pouco para restabelecer, né? As pessoas ficam. Quantas não são as pessoas que eu atendo aqui que passaram por um coronavírus estão chorando? De vez em quando tem uns ataques de choro. Ou a criança, que o filho se agarra o tempo todo nela, com medo que a mãe vai ter alguma coisa, ou o marido entra num desespero, está todo mundo perguntando para a mulher se está bem, se está tudo em ordem, se está, né? Até restabelecer tudo isso, até voltar ao normal, eu acho que leva um tempo, né? Acho que realmente é custoso, é difícil, né? No caso, essa família cujo membro lá, que era amigo do senhor, morreu, e aí eu só vou falar dele porque o senhor citou como exemplo. Mas eles também estão tendo que se readaptar, né? Eles Independentemente. tiveram. Porque inclusive nessa família rompeu planos, porque assim, eles estavam. A filha tinha comprado um apartamento para os velhos, para o pai e para a mãe, para eles mudarem para mais perto. Aí veio a pandemia, mas aí já estava tudo organizado para eles mudarem, né? E de repente aquele senhor pegou o vírus e acabou falecendo.
E ela tinha que mudar de qualquer jeito, ela teve que mudar, né? E ela mudou realmente, né? Mas foi uma, quer dizer, imagina como que é um plano de mudar junto com o marido, que o marido morre, como é que vai, como é que vai fazer? É, deve ser Né? terrível. Como que ela vai readaptar na vida de viúva e tudo, né? Ô, doutor, Então, deixa eu só. Tem uma pergunta aqui, ó. Doutor uhum, Castanhas é um advogado, amigo meu. Obrigado, uhum, Castanhas, pela presença. Ele está perguntando o seguinte aqui, ó. Além dos danos físicos ao infectado e além da depressão, pode haver sintomas de síndrome do pânico? claro, sem dúvida nenhuma. Facilmente tem uma síndrome do pânico, que é a síndrome do pânico antigamente, hoje tem esse nome bonito, síndrome do pânico, né? Como é que chamava Mas antigamente? não, antigamente criaram esse nome síndrome do pânico porque isso é coisa da indústria farmacêutica que criou um termo de uma doença que ela tinha o remédio. Primeiro ela tinha o remédio e depois ela criou a doença para tratar, né? Mas antigamente a síndrome do pânico nada mais é do que um estresse, né? É uma das fases estressantes, de estresse que a pessoa perde completamente os limites e a lógica. É um puro estresse. E óbvio que essas pessoas entram nesses estresses desgraçados e entram nessas crises de pânico, de ter medo de tudo, de se descontrolar, né, isso é comum. Né? Entendi. Me diga uma coisa, doutor, como é que faz para lidar nessas situações com, por exemplo, a histeria ou a tensão que fica em torno do paciente? O que se faz para tentar também controlar isso que pode ocorrer, sem dúvida nenhuma, com a família e tal? Então, a primeira coisa que eu acho é botar ordem no galinheiro. Hum, Entendeu? Então, assim, alguém tem que estar lá e falar assim: não, vai ser assim, desse jeito, calma, não é grave, tá certo? Se for, pode ser um médico que é comum para mim chegar e falar: olha, escuta aqui, porque as pessoas logo querem fazer 500 exames, todo mundo quer fazer tomografia, porque pode ser, porque meu pai teve, porque meu tio teve, então não vai fazer. Não vai fazer porque não é necessário. Tá certo? Então vou fazer exame de sangue, não vai fazer. Então alguém tem que botar ordem, tá certo? Sem que tenha uma ordem, sem que tenha uma pessoa que coordene as coisas, nada funciona, tá certo? Então, isso daí é super obrigatório. Pode ser um médico, pode ser um psicólogo e pode ser até uma pessoa da própria casa que decida como que deve ser. Né? Não quebrar rotinas. Né? Se a casa tem uma rotina, mesmo com a pessoa doente, tem que continuar essa rotina. É super, super importante manter essa rotina. Né? Manter um clima de, Normalidade. de normalidade, de falar, não, estamos fazendo o que tem que ser. Vai mudar um pouco a rotina, porque tem uma pessoa doente, então a gente tem que adaptar uma nova rotina, mas tem que ter uma rotina. Tem que ter uma nova forma de fazer. Não pode ter, não pode entrar em colapso. O sistema não pode entrar em E a colapso. tendência é justamente essa, né, doutor? O colapso está logo ali, né? O colapso está logo ali. Entendeu? Tem que manter as coisas direito, tal, respeitar os espaços, respeitar a individualidade das pessoas, mas continuar a vida, né? Investir não na morte, mas na vida, porque as pessoas às vezes investem muito na morte, Como assim? né? E
Ah, então se prepara. Ai, esse daqui então, ai meu Deus do céu, vai morrer, ai que coisa trágica. Então não tem jeito. Vamos e se prepara para já para a morte da pessoa, mas não tem nenhuma possibilidade da pessoa morrer, ela só está doente, ela vai melhorar, né? Tem que dar para mostrar, inclusive, para o paciente que as coisas estão caminhando, estão fazendo desse jeito. Outro dia eu tive uma paciente que precisava tomar, ela estava com uma dificuldade de alimentação. E aí estava meio desnutrida e tal, precisava tomar uma proteína por boca, que é uns compostos aí que tem que são horríveis, tem um gosto horroroso. Aí a mulher não queria tomar de jeito nenhum, falava que era ruim. Aí eu falei para a filha dela, você vai lá e fala para ela o seguinte, que isso daí não é um alimento, é um remédio, e remédio tem gosto ruim. Então ela vai ter que tomar com gosto ruim mesmo, porque não é alimento. Alimento, você prepara um alimento para ela que ela vai gostar. Mas isso daí pode estar escrito lá que é alimento, mas não é, é um remédio. Pronto, a mulher entendeu que era um remédio e Tomou. aí tomou. Não que o gosto melhorou, porque o gosto é horroroso mesmo, mas ela tomou. Ela... Então precisa essas normas de disciplina, de autoridade, de não quebrar a rotina, de ter um investimento na vida, dizer, não, nada de histeria, ninguém vai morrer aqui, nós estamos tratando, tem dor, tem dor. O coronavírus dá muita dor de cabeça, dá muita dor de cabeça. Dá muita dor nos músculos, dá muito dor nos músculos. Tem o problema da alimentação que fica ruim porque perde o paladar? Tem. Tá certo? Mas precisa comer, porque não pode. É remédio, a comida passa a ser remédio. Caramba, que horror. Então, tem que. Mas se não for assim, que é o que fazem no hospital, né? No hospital, que caracteriza o hospital? Disciplina. Tem horário para tomar remédio, tem horário disso, tem horário daquilo, tem aquelas enfermeiras que são chatas, porque elas ficam em cima e fazem as coisas. E se não fizer assim, não resolve. Você tá dormindo duas da Não... manhã, ela entra, te acorda, Sim, mas perde o sono. ela tem, é porque tem que fazer isso, tem uma É isso. rotina. Né? Né? Deixa eu Por perguntar uma coisa. Pode falar, diga. Não, estou falando, por outro lado, o paciente, a gente sabe que o paciente que evolui bem é o que reclama. Quanto mais ele reclama, mais ele está ligado, plugado na vida. Então, aquele paciente que é muito, que se Isso que eu ia entrega, que é perguntar isso. bonzinho, o paciente bonzinho, que faz tudo, O passivo. o passivo, ele não está bem, porque ele não está brigando pela vida dele. O bravo, o que enche a paciência, principalmente no hospital, que enche a paciência, que toda hora quer enfermeira, que aperta aquela campainha sem parar, que reclama da cama, tá ótimo, ele vai melhorar mais rápido. Né? Então tem que entender isso também. O paciente em casa também é chato. Né? O paciente exige, ele quer toda hora atenção, ele quer que vá lá 20 vezes. Eu já vi paciente que tinha um sininho assim, infernizava a vida da mulher. Toda hora ele tocava o sininho para a mulher vir lá e ele nem sabia por que ele tocou o sininho. Tem que ter, tudo isso daí vai acontecer, né? E as pessoas em redor vão ficar nervosas, vão ficar ansiosas, mas se alguém tomar a direção das coisas, se coordenar, as coisas caminham tudo bem, né? Tirar fantasias, né? O coronavírus, pessoas que estão em casa, até já tive paciente com falta de ar, com tudo, calma, né? Tem que ter calma. Calma que as coisas vão melhorar, mas nada melhora de uma hora para outra. Vai ter momentos ruins. Não sai correndo. Essa história de sair correndo também, né, não serve para nada. Né? Não, melhor ficar, ver, calma. Tem que ter alguém que coordena, né? Então, Isso é uma justamente coisa. isso que o senhor está falando. Como é que
esse alguém que coordena, que eventualmente pode não estar acostumado a coordenar, porque, por exemplo, quem coordenou está doente, ou quem coordena está doente, isso existe, isso pode acontecer. Como é que essa pessoa ela consegue estabelecer a tal da ordem no galinheiro que o senhor falou aí? A pessoa Ela não tem a. vai ter que assumir, porque não tem outro para fazer. Ele vai ter que dar um jeito de fazer. Tá certo? Ele vai ter e pode contar com uma ajuda externa. E precisa, por isso é tão importante que exista um médico que esteja ali presente. Né? Não basta receitar. A função do médico, essa função de prescrever remédio é uma parte das coisas. Fazer o diagnóstico e prescrever é uma parte das coisas. Outra parte da história é aguentar o tranco e coordenar as coisas e falar com ele, ter a capacidade de chegar e falar, olha, isso daqui tem que fazer desse jeito, daquele jeito. Nesse senhor que faleceu, ele estava em casa até um certo ponto. Quando ele começou a ficar muito ruim e que eu percebi que as coisas não estão bem, eu falo, já, vocês vão para o hospital. Ah, mas não tem como levar, porque eu estou sozinho aqui, porque não sei o quê. Então, faço o seguinte, liga para sua filha. Quer que eu ligue? Eu ligo e falo. Aí levaram o senhor para o hospital e precisava, não tem amanhã eu levo, né? Ou amanhã eu compro o remédio. Não tem isso, né? É naquela hora. Né? Tem que dar um jeito, as coisas têm que ser, né? O senhor Tem está que ser solucionado. o senhor tá falando de manter a calma, né? Daí a Raquel está perguntando uma coisa que eu também pensei na hora que o senhor falou, mas não perguntei. Como é que é possível, na sua opinião, claro, manter a calma com falta de ar e não correr para o hospital? Quer dizer, não tem como. Ou tem? Tem, claro que tem, porque assim, já tive paciente que tem que ter uma ligação com o médico e uma confiança no médico, e o médico tem Hum. que ter a certeza do que ele está fazendo, tá certo? Então eu já tive paciente assim que eu falei, olha, calma, que não tá que isso vai melhorar. Então estou aqui 24 horas com você, eu não estou aí junto, mas eu estou aqui do meu lado, vamos juntos. Vamos trabalhar Olha, junto. Olha, tem esse parâmetro, esse parâmetro, esse parâmetro, né? Eu sei o que ele está caído, ele está não sei o que, ele está assim. Tem meia dúzia de perguntas que você faz que você tem experiência, você sabe, né? mas Então, assim, você sabe que o senhor está falando uma coisa agora que me veio na memória. Eu já passei por isso. Numa outra live, eu comentei que eu tive hepatite C. E eu uhum, fiz o tratamento com interferon e ribavirina. O uhum, interferon provocou uma explosão no meu organismo, não sei o que aconteceu, que eu perdi a audição do lado esquerdo. uhum, E imediatamente eu fui tratar com otorrino na emergência. E eu estava com a audiometria zerada, completamente zerada desse lado. E esse cara, ele foi o meu grande amigo em todo o tempo. Para você ter uma ideia, eu liguei para ele num sábado à noite, chorando. Eu falei para ele, doutor, não está voltando, porque ele falava assim, a partir do momento que começar o corticoide, 48 a 72 horas, um período ali para começar a voltar o ouvido. E não estava voltando, eu estava desesperado e ligava para ele. Eu ligava para ele acho que umas 10 vezes por dia. E ele me atendendo, calma, fica tranquilo, vai dar certo, não sei o que, exatamente isso que o senhor falou. Eu não lembrava. Eu não lembrava. O senhor falou isso agora, me veio. Fábio Dário, otorrino aqui de São Paulo. Maravilhoso. E não, voltou. Hoje eu tenho 100% de audição de novo. uhum. Voltou. Ah, essa história e depois as pessoas percebem, quando elas ligam e falam com o médico, elas têm que ter o senso crítico de falar, olha, tá ruim, eu tô vendo que não tá bem. Ou falar, não, tá ruim, mas não tá tão ruim assim. Tem que ter um senso crítico, e por isso precisa ter calma.
E alguém precisa. Não é muito fácil. Eu acho que muitas vezes as coisas são complicadas, mas tem que ser assim, né? Os casos evoluem bem assim. Não tem. Não tem essa coisa de sair. As pessoas acham que se elas voarem para o hospital, elas vão ter alguma melhor. Não é bem assim, né? Porque chega no hospital, os hospitais também não estão querendo muito paciente porque eles estão lotados. Eles Uhum. só querem os pacientes que realmente precisam ficar no hospital, né? Agora, tudo isso daí é culpa de uma desorientação. Se o governo se preocupasse mais em orientar as pessoas de um modo bom e razoável, as coisas caminhariam melhor, mas acontece que a gente não tem isso, tá certo? Não há nenhuma preocupação em explicar o que está acontecendo, né? Simples ordens não resolvem, né? O doutor Amarilda está dizendo assim, ó, que legal. Eu também tenho liberdade de ligar para o doutor Duda. Olha, é tão íntima que chama até de Duda. Ela me chama de Duda. Confiança no médico, eu confio. O senhor sabe, assim, o meu pai era médico. E o meu pai era pelo jeito, era um médico igual ao senhor. Os pacientes amavam ele, porque ele era esse tipo de médico que dava assistência, não hoje em dia existem tantos médicos que só prescrevem e até logo, e esse médico mais que acolhe, o médico que acolhe o paciente, não apenas trata, né? Qual é a importância, na sua opinião, do acolhimento, do abraço, daquela coisa que extrapola apenas a prescrição? Então, aí tem o seguinte, né? O médico ele tem que acolher, mas ele também tem que não perder a autoridade. E isso é que você tem que conciliar as duas coisas, entendeu? Por exemplo, ontem eu tive um paciente que não está com coronavírus, mas ele acha que está. Né? Ele cismou que ele está com Eu acho coronavírus. que eu tô 3 vezes por semana, eu acho que eu tô também. Ele também estava, né? Então ele queria, porque ele queria fazer uma tomografia. Eu falei, não vou te dar o pedido de jeito nenhum, né? E Ai, ele ai. estava bravo, ele falava assim, por que você não vai me dar um? Porque eu acho que não precisa, porque você não tem. Vamos ficar conversando aqui 1 hora, mas te dar um pedido disso eu não vou. Não, mas eu quero ir no hospital. Bom, então você faz o seguinte, você vai lá e procura outro médico, porque comigo você não vai de jeito nenhum. Você vai ficar aí quietinho e a gente vai conversar, você vai até você se acalmar. Tá certo? E não deu outra, ele acalmou, mesmo porque eu falei, eu até contei para ele uma história de um outro paciente que eu tive há muitos anos atrás, que ele falava para mim assim, eu quero tal exame. Eu falava, não, eu não vou te dar porque eu não acho que precisa. Não, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E ele falava assim, então eu vou lá no CRM, eu vou denunciar que você não quis me dar um exame. Falei, puta, você não podia fazer um favor maior para mim do que esse. Vai lá e fala, porque eu vou ser chamado no CRM, porque eles vão me dar uma medalha por saber o que eu estou fazendo. Ai, meu Deus do céu. Mas aí depois ele acalmou, né? Se você enfrenta, e esse é um abraço, entendeu? Você enfrentar a angústia do paciente e você lidar com a angústia e não deixar a angústia contaminar ninguém e botar ordem, que eu chamo, isso é uma forma de um abraço, porque você está colaborando ao máximo possível com esse doente, você está fazendo o bem para ele, né? Muitas vezes a gente tem que ser, você tem que ser autoritário. Tem momentos que você não tem o que discutir. Você tem que falar, é assim, é assim, é assim. E tem que ser assim. Claro que com educação, com jeito de falar. Mas você tem que ser firme. Porque o paciente tem que sentir em você a firmeza. Mesma coisa com os familiares. Os familiares têm que sentir uma firmeza.
Tá certo? Se eles não sentem uma confiança, uma firmeza, e se você não tem paciência de explicar o que está acontecendo, né? Porque eu tenho muita paciência. Eu falo, eu digo, eu repito. E aí as pessoas elas conseguem ficar bem tranquilas. Né? E eu ouço também, eu deixo falar. E os familiares também, eu não tenho essa história de familiar não fala. Não, o familiar fala, pergunta o que quiser. Tem dúvida, bota em xeque, fala que viu no Dr. Google não sei o quê, tá bom, pode Doutor ver, Google é vai ótimo. lá. É, o Dr. É. Google é o melhor médico do mundo, né? Ele fala qualquer coisa que você queira ouvir, né? Eu, geralmente, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou no site do Varela, do Drauzio Varela. Pois é, É. mas Mas ele a o gente Varela conhece. É. conhece, mas ele também tem uma forma própria dele fazer, eu É. conheço ele bem, Né, minha filha? Né? tem as coisas. O bordão, né, minha filha? Né? É isso aí. Doutor, Então e essa tem que questão? ter, Não, digo, diga, por favor. Não, não, o senhor que não, fala. Pode continuar. não, pode, fala que eu. Eu queria falar um pouco, a gente já está com 45 minutos, daqui 10 minutos temos que encerrar, mas eu queria, acho que dá tempo de falar com essa questão, o paciente, né, com coronavírus, que é o assunto daqui, mas podia ser qualquer doença séria, grave, ele tende também, na minha opinião, é engraçado porque eu senti isso. Quando eu fiquei surdo do ouvido esquerdo, eu senti isso. Uma solidão gigantesca. E, e, e eu imagino que os pacientes que estão sofrendo de algum mal que é sério tenham isso também. É como se, meu, por que comigo? Por que eu? Ninguém sabe como eu estou me sentindo. Você não perdeu a audição, eu perdi, eu não estou ouvindo e tal. Então, assim, é um desespero. Mas aí o entorno, né, os parentes, os amigos e tal, também ficam na mesma situação. Como é que lida com Fico essa questão tão séria? Hein? conversando, falando, explicando, falando, é assim, né? Dando uma certeza para o paciente do que é possível dar uma certeza, né? Mas não é dando uma certeza mais ou menos, é dando uma certeza que seja lógica. Falar, olha, na maioria dos casos acontece isso. Eu me lembro eu me lembro muitíssimo bem, como você lembra aí do seu negócio de ouvido, eu me lembro que eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca alguns anos atrás, e eu, e eu fui lá no cirurgião cardíaco, que é o Fábio Giateni, que é uma pessoa extraordinária, e que eu perguntei para ele, eu falei, doutor, e a dor? Como é que é a dor? Ele simplesmente falou com a maior, assim, ele falou com o jeito dele, que ele é calmo, tranquilo. Eu disse, não, eu nunca tive, essa cirurgia não dá dor. Tem outros problemas, mas dor não dá. Pronto, foi o suficiente para mim ter certeza que eu não ia ter dor, né? Depois eu perguntei para a minha mulher perguntou para ele, escuta aí, qual é o risco de morte? Ele falou, olha, dos casos que eu operei, nenhum. Pronto, entendeu? Isso dá confiança na pessoa. Entendeu? E ele, o que ele fez aí? Por isso que eu digo, como é importante trabalhar também o entorno, porque assim fui eu e a Eliana, minha mulher. Nós sentamos lá e ficamos conversando com ele um tempão. Ele fez os desenhos, ele explicou como era a cirurgia. Ele é um cirurgião, não é aqueles caras que ficam falando mais do que deviam. E Uhum. ele falou, mas assim, ele deu todos os passos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. Aí eu me lembro que a gente saiu de lá, era até de noite, o consultório dele é um prédio meio recuado, tinha um murinho. Ficamos dois lá, cerca de uma hora, assim, meio perdidos, olhando, né? Porque tinha que tomar a decisão da cirurgia e tal. Mas foi com confiança, porque sabia que
E aí, então, assim, tem que trabalhar também o entorno, tem que trabalhar a relação médico-paciente. Nos hospitais é mais fácil, porque existe uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, mas graças a Deus tem as enfermeiras, porque as enfermeiras são chatas, às vezes a gente brinca falando que elas são obsessivas, mas elas dão conforto, principalmente as auxiliares de enfermagem. Puta, eu sempre que eu fui internado tive sempre um apoio muito grande, É que são verdade, é verdade, quem é fala com o verdade. paciente É e dá, verdade. e fala né? Eu já, já Verdade. uma, Eu são pessoas extraordinárias, os tive uma enfermeiros. época na minha vida em que eu não saía da beneficência por conta de cálculo renal. Eu sou. E assim, acho que nesse ano foi 2015. 2015. Esse ano acho que eu fui umas 6 vezes para o centro cirúrgico da Beneficência. E eu já conhecia todas as auxiliares, já vinha conversar comigo. E realmente é isso mesmo. E aí bate papo, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tal, você está nervoso, eu tenho medo de anestesia, aquela história toda de maluco. E a, né, para, tudo bem, anestesia é bom, dorme e tal. Então é realmente auxiliar de enfermagem, as enfermeiras são maravilhosas. E elas conversam com o entorno. Elas que dão um É, limite, às vezes, para os familiares. E, né, os médicos, às vezes, não têm paciência, né, eles não percebem que os outros estão. Mas é importante trabalhar com o entorno. Os pacientes melhoram muito quando o entorno está trabalhando em conjunto. Que é bem interessante isso, né? doutor, E bem importante. para finalizar, eu já sei até a resposta, mas o senhor acha que vale romper as regras da quarentena quando você está aí com solidão, desesperado, o entorno idem ou não? Esse é um assunto que eu tenho pensado muito e que eu acho que às vezes você tem que pensar, você tem duas soluções, nenhuma das quais é muito boa. Tá certo? Então, por exemplo, o que velhos? Os velhos estão muito isolados. Tem muito velho morando sozinho e não tem ninguém para cuidar deles, tá certo? E eles precisam ver os filhos e precisam do apoio dos filhos. Então tem que romper realmente a regra e trazer o velho, porque trazer no Dia das Mães aconteceu isso com várias pessoas, né? Que falavam comigo, não, mas meu pai tá, minha mãe está lá sozinha, tá morrendo. Não, traga eles, não arrisca, não tem muito perigo. Você vai trazer, tirar eles de casa, botar na sua casa, vão almoçar, mantém a distância, bota a máscara, faz o que é preciso, mas mostra que você está vivo. Eles precisam ver que você está vivo. Não vai poder abraçar, não vai poder dar beijo, não vai poder fazer nada disso, mas precisa levar eles. As crianças precisam romper, às vezes, a, a, com certos cuidados, mas elas precisam espaço, elas precisam correr. Criança não precisa. Se ela correr um dia, correr, simplesmente correr, já melhora mil a vida de todo mundo. Tá certo? Se a criança se tem alguém doente em casa, mais motivo ainda para fazer isso. Leva na garagem do prédio, leva no quintal da casa, deixa correr um pouco, dá uma volta no quarteirão, vê que no momento que não tem ninguém, tá certo? Senão, não estou dizendo vai não vai entrar num supermercado cheio de gente tem que cuidar da saúde psíquica das pessoas. As pessoas adoecem com os estresses emocionais também. Ou, Né? bastante. Né? O que aqui as coisas aqui o governo trabalha com ordem, dá ordem. A ordem é essa, a ordem é aquela.
Mas não pode fazer assim. Teria que explicar o que está acontecendo, teria que ter cuidado com as pessoas, cada caso é um caso. E é incrível, né? Como realmente o senhor está coberto de razão. As pessoas adoecem só pelo fato de estarem sofrendo um estresse elevado, alguma coisa assim. Quando eu me referi ao ano de 2015, não é coincidência que naquele ano nós estávamos sofrendo assédio moral gravíssimo no trabalho. Então, e foi o ano que eu mais fui para cirurgia para retirada de cálculo renal. Depois de 2015, nunca mais. Que a pessoa que estava cometendo essa falta saiu e acabou tudo. Acabou tudo. Incrível, né? Realmente. Pois é, tem que lidar com o estresse, né? O estresse realmente é perigoso. Mas é o estresse coletivo, é isso que eu fico insistindo. Não é só do paciente, tem que ver o estresse de todo mundo. Tá certo? Leva essa coisa, tem que. A criança, por exemplo, a mãe está doente, tem que manter uma distância, tem que manter. Mas não tem jeito, a mãe precisa ver a criança e a criança precisa ver a mãe. Não precisa beijar, nem deitar junto dela, mas precisa ver. A criança tem que ter a percepção de que a mãe não morreu, que a mãe está lá, que a mãe só está doente. Por isso que eu falo, tem que tratar todo mundo, tem que levar a criança e falar, sua mãe está doente, mas vai melhorar. Daqui a pouco ela melhora. Ela está com dor agora, deixa ela quieta aí que ela está com dor. Ela não quer ser incomodada, mas ela está lá, deixa a criança ver. Tá certo? Deixa a criança participar. E o adulto também, ele tem que romper certas coisas, ver, participar, né? Tem que ter uma cura coletiva. É essa ideia que eu queria passar, que precisa ter um cuidado com todo mundo que está ao redor. E também eu queria passar a ideia de que assim, a doença não se encerra no momento que os exames estão normais. É só a doença se encerra no momento em que a pessoa volta para a vida normal dela e a cabeça dela também está no lugar, né? Entendi. Não adianta nada uma pessoa que teve coronavírus e depois ficou ótima, os exames estão todos normais e ela não dorme à noite. Fica rodando ansioso, não vai adiantar, né? Não está bem, né? Doutor, eu preciso encerrar, então, antes que o Instagram nos derrube sem nenhuma educação, ele derruba. Já tem 57 minutos e 30 segundos. Eu queria agradecer o senhor vir aqui novamente, é sempre um prazer. Eu queria fazer outra live com o senhor. Vamos combinar fora do ar aí o assunto. Queria agradecer o pessoal que veio até aqui. Como eu sempre digo, sigam o meu perfil no Instagram ou o da AKM Comunicação, que é AKM Comunicacal, para você saber aí as lives que a gente programou. Já adianto que na quinta agora, a gente vai falar com um historiador sobre a gripe espanhola de 1918. E vamos fazer um paralelo com aquela pandemia e a pandemia de hoje. Ele, que é historiador, vai nos contar vários detalhes importantes e interessantes a respeito desse assunto. A live com o Dr. Goldenstein estará amanhã no nosso YouTube, para quem quiser rever. E aqui também no IGTV meu. Tá? No IGTV meu vai estar a live nossa gravada. Tá? Eu queria agradecer ao senhor, doutor, de novo. Para todo mundo também, um abraço. Tchau, um abraço para todo mundo. Tchau.